Olá, boa tarde. Estou aqui hoje para conversar com o Luiz e com a Tatiana Sali sobre ESG e impacto ambiental. Sou a Juliana Pacheco, responsável pela área de ESG na Jive, e vou pedir para eles começarem se apresentando. Tati, por favor. Boa tarde. Primeiro queria agradecer pelo convite, um prazer estar aqui dividindo a mesa com o Luiz. Eu sou a Tati, eu sou diretora de programas na NINT, Natural Intelligence, que é uma consultoria em finanças sustentáveis que atua em todas as frentes na América Latina. A gente era antigamente a Cital e Finanças do Bem, e hoje a gente tem a nossa consultoria independente, e eu também sou responsável dentro da NINT pela iniciativa Investidores pelo Clima, que é o motivo de eu estar aqui hoje para fazer essa discussão sobre clima, investimentos e carbono, e agradecendo de novo o convite. Qualquer coisa eu fico aqui à disposição para perguntas depois. Obrigada. Bom, prazer, eu sou o Luiz Adaime, uma honra estar aqui não só com a Jive, mas com a Tatiana. Eu sou CEO e fundador da Moss. A Moss a gente chama de Climate Tech, é uma empresa que trabalha com desenvolvimento de projetos de carbono, intermediação e uso de tecnologia para a transação desses créditos de carbono depois. Nós temos uma atuação bastante forte no uso de blockchain. A gente foi bastante inovador no mundo, fomos a primeira empresa do mundo a listar em bolsa cripto, créditos de carbono. E é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre combate a mudanças climáticas e investimentos. Legal. A ideia aqui é a gente começar explicando um pouco, né, como estão as emissões hoje, por que é importante baixá-las urgentemente e o que é um crédito de carbono, né? Se você puder começar explicando para a gente, Luiz. Claro. Bom, a gente está muito provavelmente no desafio existencial, maior desafio existencial, maior ameaça que a gente tem para o nosso estilo de vida como humanidade desde que a gente surgiu na face da Terra. A situação é extremamente grave. As emissões de carbono do mundo, que eram zero 300 anos atrás, com a Revolução Industrial, foram para 25 bilhões de toneladas uns 14, 15 anos atrás. Hoje em dia está em 55 bilhões. Para dar uma ideia do que é esse número, cada tonelada de carbono é igual uma casa cheia de fumaça. A gente está soltando 55 bilhões de balões do tamanho de uma casa cheia de fumaça por ano para a atmosfera. O que isso quer dizer? Qual é o efeito prático disso? Mudança climática. Você tem o acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera. Isso causa um aquecimento global que tem diversas consequências. Se não fizermos nada nos próximos 10 a 15 anos para reduzir pelo menos pela metade, a gente está falando de aumento de temperatura do mundo aí provavelmente entre 2 e 3 graus Celsius. Aí as pessoas pensam, 3 graus Celsius vai fazer, ao invés de 30, 33 graus. Mas os impactos em termos de, por exemplo, a zona tropical do mundo ficaria inabitável. Faria 60 graus à sombra no Brasil, ou na África, ou no Sudeste Asiático. Todas as áreas litorâneas do mundo. Isso em 50 anos, tá? Não é muito longe. Eu tenho uma filha de 3 anos, quando ela tiver 53, não teria mais Rio de Janeiro, Nova York, Holanda, nenhum lugar litorâneo. As zonas tropicais do mundo estariam inabitáveis e, mais importantemente, a produção de comida do mundo cairia por mais da metade. Então, a metade mais pobre do mundo morreria de fome. Como a gente evita isso? Através de crédito de carbono. Acho que eu vou deixar para a Tatiana falar. Quer falar do crédito de carbono ou falou? Pode falar você, depois eu quero falar de investimentos. Tá bom. O crédito de carbono, ele não significa simplesmente plantar árvore. A gente acha que é ou plantar árvore, ou tirar carbono do ar. E não é necessariamente isso. O crédito de carbono é definido mais amplamente como um certificado digital que comprova que uma empresa ou um projeto ambiental tirou 1 tonelada métrica de carbono do ar ou evitou a emissão de 1 tonelada métrica. Então, o exemplo aqui, o parque eólico, por exemplo, é um monte de catavento. E, no entanto, acho que a gente tem uma intuição que parque eólico gera crédito de carbono. Por que gera crédito de carbono? Porque o parque eólico ele evitou a construção de uma térmica a carvão, que é queimar carvão para gerar energia. Se aquela térmica a carvão emitisse 1 milhão de toneladas ao ano, cada tonelada evitada é um crédito de carbono, e aí vende-se isso para empresas poluidoras.
A finalidade do crédito de carbono é colocar um custo nessa externalidade chamada poluição, para que empresas que poluam a mais arquem com esses custos, empresas que poluem a menos, ou que tenham tecnologias limpas, ou projetos ambientais, recebam esses recursos. Então, que o dinheiro flua, né, dos bad guys, dos vilões, para os good guys, para os mocinhos. Isso provoca um estímulo na indústria, né, para mudar a forma de emissão. Legal. E conta pra gente um pouco qual que é a diferença entre os mercados voluntários e regulados, por favor. Claro. O mercado de carbono ele é extremamente complexo. Não é um mercado de carbono. Ele é extremamente pulverizado e ele é extremamente disfuncional. Hoje em dia você tem mais ou menos 12 bilhões de toneladas. Daqueles 55 bilhões que eu falei, ao ano são compensados 12 bilhões de toneladas. Desses 12 bilhões, que é um preço médio aí hoje em dia de $60, e está falando no mercado global de 600, 700 bilhões de dólares ao ano. Então é um mercado gigante. Só que desses 700 bi, 80%, uns 500 e tantos bi, estão na Europa, no mercado regulado europeu, e quase todo o resto em outros mercados regulados. Então, 97, 98% do volume do mundo está em mercados regulados. Mercados regulados são mercados onde o governo estabelece um regulador que dita a quantidade de carbono que uma empresa ou um setor pode emitir. Então, na Europa, por exemplo, que já é regulada há 15 anos, 16 anos, o regulador europeu diz, airlines, né, companhias aéreas, vocês podem poluir, emitir 2 milhões de toneladas. Quem emitir 3, digamos que a Air France tiver emitido 3, ela emitiu 1 a mais, ela tem que comprar esses créditos de carbono no mercado, ela vai ter um custo associado com isso. Digamos que a Ibéria tenha emitido 1 milhão, ela emitiu 1 milhão a menos, ela vai ter um benefício financeiro com isso. O dinheiro flui de quem polui a mais para quem polui a menos e você tem, consequentemente, uma redução das emissões. No mercado voluntário, aí a fonte desses créditos de carbono está vindo de projetos ambientais, na maior parte floresta, e aí a conservação de floresta. Quando você conserva uma floresta, você está evitando que aquelas árvores sejam queimadas e que o carbono que está estocado naqueles troncos, naquelas folhas, naquela árvore, vá para o ar como CO2 ou CH4, que é metano. E os projetos passam por uma certificação global, que é tipo um ISO, né, para, vamos dizer, colocar todo mundo na mesma medida. E aí emitem-se esses certificados digitais que são vendidos para empresas que querem compensar o dano ambiental que elas estão fazendo através de suas emissões. E como que a MOS se insere nesse mundo? A gente atua no mercado voluntário. O mercado voluntário tem tido crescimento explosivo. Ele é mínimo. Ele era de 300 milhões de dólares 3 anos atrás, hoje em dia ele está em 2 bi de dólares, mas lembra que o mercado regulado como um todo dá 700 bi, então é nada do total, ainda a gente está falando de 2, 3% do volume global de transação de crédito de carbono. O que a gente faz a gente tem uma conta, a gente é um agente oficial de uma fundação global, que é um regulador desse mercado de carbono, que é autorregulado, que é como se fosse uma Ambima de carbono. E a gente desenvolve projetos, a gente prova que a gente conservou áreas junto a proprietários, emite esses créditos e transaciona esses créditos. E aí a gente vende ou em mercados cripto, de blockchain, ou para as maiores empresas, a maior parte no Brasil. Então a gente tem como cliente a Gol, a Ering, a Amaro, PagSeguro, Elo, iFood, enfim, várias empresas grandes. Legal. E aí, Tati, conta pra gente também como que se insere, né, esse movimento de compra de crédito de carbono com uma transição para uma economia de baixo carbono, e se isso se conversa, né? Ou se a gente está falando de um outro mercado. Não, eu acho que quando a gente entra no desafio que o Luiz trouxe também, né, de reduzir um volume gigantesco de emissões de gases do efeito estufa que a gente tem globalmente, ninguém vai fazer sozinho. E a gente vai ter que ter um mundo de investimentos, e quem é
o gestor do capital do mundo fazendo exatamente essa transição que o Luiz explicou. O dinheiro tem que sair dos grandes poluentes e ir para onde a poluição é menor. Eu acho que a transição para uma economia de baixo carbono, mais justa, inclusiva, que é a ambição que temos todos nós, pelo menos até 2050, de atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável, ela vai ser feita por meio do capital. E a gente, falando em mercado de capitais, eu vejo o desafio de estar começando a transição e o benefício de poder fazer parte dela no aspecto de alocação de capital, descarbonização de portfólios e, inclusive, regulando, conforme o mundo vai andando, esses dois mercados. Eu acho que eles andam juntos. Mercado regulado sempre tem mercado voluntário, independente de qual ativo, commodity que a gente está discutindo. E hoje a gente está vendo uma evolução por parte do mercado de investimentos nos temas ESG, que é a voga da vez, e clima tem sido o tema mais em voga dentro do ESG, por ser uma urgência momentânea. E a gente tem visto, sim, um movimento global de investidores, gestores de patrimônio, querendo fazer a transição para a economia de baixo carbono por meio de descarbonização de portfólios, de investimentos alinhados a melhores práticas ambientais. E a gente vai ver tanto créditos de carbonos voluntários quanto mercados regulados ganhando muito espaço nessa discussão. Por quê? A oportunidade é dada pelo mercado e a gente está vendo um mercado de oportunidades. Eu gosto de falar em gestão de risco e desafios. Eu acho que o mercado de investimentos é gerido muito pela gestão de risco, mas eu tenho visto a gestão de risco virar uma agenda de oportunidades, porque a gente começa a ver grandes empresas inovando. Sustentabilidade anda de mão dadas com inovação, com transição. E a gente vê pessoas arriscando trazer esse tema para dentro do mercado de capitais. Então, dentro da NINT, que é onde eu trabalho hoje, a gente tem uma iniciativa chamada Investidores pelo Clima, que é o motivo de eu estar aqui, onde a gente literalmente levanta o tema sobre o papel dos investidores e dos gestores em como fazer essa transição. E eles têm um papel de engajar com essas grandes empresas para que elas reduzam as emissões. E eles têm um papel também de fomentar que esse mercado de compensações exista. Mas é como a gente teve conversas antes e eu falo, compensar é importante, mas compensar é um pedaço pequeno da história. O que a gente precisa é o que o Luiz falou, a gente precisa que reduza a emissão e que a compensação seja o residual do que a gente não vai conseguir compensar, porque somos uma economia em crescimento, em desenvolvimento, que tem tecnologias que vão emitir carbono, porém a gente tem um desafio sim de conseguir juntar essas duas agendas e garantir que a economia real, de mão dada com investidores e com a inovação tecnológica, leve onde a gente tem que chegar com esse transatlântico até 2050. Posso fazer só um comentário rápido? Claro. Que há uma impressão no mercado, né, que compensar e tal, e sustentabilidade é custo, né, e é marketing. Hoje em dia, porque os millennials 3 anos atrás se tornaram a população, né, o grupo demográfico mais importante do mundo, os millennials ligam para isso. Então, em fundo que quer captar, tem que fazer ESG, porque os millennials, os investidores de 20, 30, 30 e altos anos hoje em dia, estão exigindo, eles estão ficando cada vez mais numerosos e cada vez mais ricos. É a mesma coisa na venda de produtos de consumo. Tem pesquisas, por exemplo, da Unilever que mostram que se você tiver o Omo carbono neutro a R$11 e o Omo normal a 10, o millennial paga aquele real a mais. Então, não é só um custo, se tornou uma fonte de receita. Oportunidade. Exatamente. Porque esse tabu de que sustentabilidade é custo, de que ESG é só gestão de risco, para mim isso já saiu da mesa, porque a gente está vendo exatamente isso. Se o mercado é feito de demanda e oferta, hoje nós temos uma população demandando um alinhamento mais responsável, eu acho que a palavra é essa, ao desafio que a gente tem ambiental, social e de governança. Se a gente não faz uma boa gestão, a gente não tem um bom impacto ambiental, se o bom impacto ambiental sempre vai gerar um benefício social. Então, quer dizer, é um ciclo virtuoso que eu brinco, eu falo, a gente está tendo o privilégio de começá-lo. Não sei se estaremos aqui para o final dessa jornada, mas eu concordo com o Luiz. Eu acho que a gente está no mercado e que a gente tem o privilégio de poder escolher, né? E a gente tem visto, de fato, os investidores escolherem esse caminho. Então, acho que é um assunto que tende a ainda ganhar muito corpo. Ô Luiz, mas conta mais um pouquinho pra gente qual que é a parte da tecnologia e da MOS, que eu acho que é bem interessante, seria legal compartilhar. Se você fizer uma comparação meio paradoxal, ou paradoxa, que a cadeia de carbono, porque é toda uma cadeia, né? Com a indústria de petróleo, você tem o upstream, o midstream e o downstream. O upstream seria a geração de petróleo, né?
fazer um poço e tirar petróleo. Aqui no exemplo, na analogia para o mercado de carbono, estaria na geração de crédito de carbono, que é onde a gente trabalha lá com o projeto para seguir os protocolos e provar cada vez mais digitalmente que aquela área foi conservada e evitou emissões de carbono. Aqui entra a tecnologia em sistemas que a gente desenvolveu, que hoje em dia mapeiam cada uma das 5 milhões de propriedades rurais do Brasil em tempo real, via imagem satélite, num processo que na indústria historicamente sempre foi feito de maneira analógica e manual. O engenheiro ambiental ia lá nas bases de dados, baixava para o Excel e fazia a continha na mão. A gente tem um sistema que está monitorando em tempo real as 5 milhões de propriedades. Isso na geração. Aí no midstream, né, que seria equivalente na indústria do petróleo, comprar o petróleo, refinar e gerar gasolina e derivados. No caso do carbono, seria a gente comprar no atacado, crédito de carbono de projetos, fazer uma curadoria, uma seleção dos projetos que realmente são sérios ou estão em ordem, estão em conformidade. A gente usa essa tecnologia desse sistema e deixar essa transação, essa intermediação desse setor, que sempre foi feita de balcão. A Apple, por exemplo, a Microsoft, quando queriam comprar crédito de carbono, pegavam o telefone e ligavam para o corretor. A gente está trabalhando bastante, ou trabalhamos bastante para digitalizar essas transações e colocá-las em bolsas internacionais. E finalmente no downstream, que na indústria de petróleo seria a distribuição da gasolina por postos, né? No downstream do carbono seria distribuição dos créditos de carbono na ponta final de venda. A gente cria software para o cálculo do inventário de carbono, ou seja, quanto uma empresa está poluindo, ou seus produtos, né, que é a pegada de carbono do produto em si, ou dos clientes, sejam indivíduos ou sejam empresas. Aqui o exemplo é quando você viaja a Gol, né, a Gol é nossa cliente, tem lá a calculadora de quanto aquele voo emitiu. Quando você compra, você está comprando tokens, crédito de carbono tokenizado da amostra. E aí pode ser ou cliente pessoa física ou jurídica, quem criou aquele software e está fazendo a distribuição via tecnologia é a amostra. Legal. Eu acho que a gente da Jive, por exemplo, né, já fez esse exercício de entrar no site e estimar ali o nosso volume de emissão para saber, até para direcionar talvez medidas, iniciativas, né, o que a gente pode mudar para de repente emitir menos e não só compensar. Ô Tati, falando um pouco mais de IPC, o que um investidor que está interessado em participar vai assumir de compromisso? Então, o IPC foi criado em 2018 e opera desde 2019 com a intenção de engajar os investidores na agenda climática e fomentar a descarbonização de portfólios. O IPC, trabalhando com investidores, existe a necessidade de capacitação e geração de conhecimento de um tema que, nem disse o Luiz, é muito complexo e tem muitas nuances de como você participa dele, mas o IPC tem trabalhado também muito no engajamento. A gente engaja o investidor via iniciativa e o investidor engaja a investida dele para garantir que ela também caminhe nessa agenda, porque o desafio do investidor, como você descarboniza um portfólio se você não é responsável pela operação daquilo que está dentro do seu portfólio? E aí a gente tem a tecnologia trazendo para as próprias empresas uma forma de deixar transparente a emissão dela. Eu acho que isso é um desafio também. Então a gente tem que fomentar como investidor e pessoa física que as empresas divulguem as emissões e não só escopo 1 e 2, escopo 3, porque o escopo 1 e 2 é o direto, né? É o dia a dia, e o 3 é a cadeia de fornecimento, cadeia de valores. E vocês como investidores, e falando vocês, porque eu sei que a Jive é um grande investidor, engajando com essas investidas para que o debate seja sempre alinhado com os desafios de CAPEX e OPEX, o tempo, a tempestividade curta que temos nós para chegar onde a gente precisa chegar e onde estão os desafios e as oportunidades que podem ser capturadas como forma de gerar esse resultado positivo, ou talvez a palavra que a gente não usou muito aqui, porque a gente toma muito cuidado dessa palavra, que é impacto, né? Porque investimento de impacto versus o que a gente faz de carteiras de investimento ainda também é um mundo complexo, mas eu acho que a gente começa a ter que criar um ciclo de transparências, de monitoramento de impacto e de garantias de que
os setores da economia que efetivamente estão conseguindo evoluir em direção a menos emissões, a mais sustentabilidade, também sejam privilegiados na hora de serem investidos. Então, dentro do IPC, a gente dá ferramentas, a gente ajuda os investidores que participam da iniciativa a se apropriarem disso e conseguirem fazer o exercício que você falou que vocês estão fazendo. Poxa, a minha carteira é composta disso. Pô, essas empresas emitem tanto, como que eu posso, como investidor, apoiá-las a emitir menos e como que eu garanto que eu assumo riscos de maior ou longo prazo. E aí eu acho que a gente entra aqui na agenda da diferença entre curto e longo prazo. Investimentos que envolvem resultado ambiental positivo, uma agenda propositória de longo prazo, também são diferentes de investimentos de curto. Então a gente começa a ter que buscar um equilíbrio entre o impacto que a gente tem no curto, o que a gente quer no longo e como que isso se torna uma gestão de risco eficiente e uma busca por oportunidades de investimentos que efetivamente vão trazer esse resultado, tanto financeiro quanto um resultado na economia real, na vida real das pessoas. E eu acho que isso é uma novidade para o mercado de investimentos. A gente começar a trazer a externalidade, que eu odeio esse nome, Luiz, porque tudo que a gente fala que é externalidade para o economista, ele deixa fora da conta, né? Eu prefiro chamar de pré-financeiro. Porque vira financeiro em algum momento, vira bottom line em algum momento. Mas a gente traz a externalidade para o debate. E é um debate rico, e é um debate de ideias, e é um debate de inovação. E o IPC faz muito isso. Hoje o IPC conta com mais que 40 participantes, né, entre gestores de ativos, gestores de patrimônio, né, a diferença entre um e outro, né, seguradoras e fundos de pensão são gestores de patrimônio, gestores de ativos são as JIVs e as assets. E a gente tem hoje quase 3 trilhões de assets under management comprometidos com a iniciativa. Você só se compromete a participar, se você quiser ser um participante, para criar conhecimento e aprender junto e trocar nesse fórum, mas também tem um compromisso IPC que você pode assinar, onde o que a gente pede dos investidores é uma transparência sobre como ele está endereçando mudanças climáticas no seu dia a dia e o engajamento com pelo menos, né, uma das investidas durante um período para garantir que esse debate está sendo fomentado também dentro da carteira. Então não existe nenhuma cobrança, não existe um reporte obrigatório ao IPC, mas a gente gostaria que a régua fosse subindo a cada dia e que os investidores assumissem compromisso principalmente da transparência. E aí tem iniciativas globais como a Task Force for Climate Related Financial Disclosures, a famosa TCFD no carinho, que já traz um caminho das pedras interessante, e agora a grande tendência global, que o Luiz sabe que ele deve estar também acompanhando, é Net Zero. Então a gente tem olhado um desafio Net Zero, como que eu chego em 2050 equilibrado, o que eu emito versus o que eu não emito, como que eu chego numa carteira zero para garantir que a gente não suba os 2 graus na temperatura, os 3 graus na temperatura. Então, a gente hoje, eu falo que é super empolgante porque é uma agenda desafiadora, mas é uma agenda que você, dia a dia, tem coisas novas e os investidores também têm aprendido muito com isso. Via IPC, o que a gente tenta fazer é dar as ferramentas e garantir a transparência. Eu acho que, trabalhando dos 2 lados, a gente vai conseguir buscar um equilíbrio e torço para que a gente chegue em 2050 com uma temperatura que não suba mais que 1,5 graus, né, na média. Legal, gente. Obrigada. Foi um prazer aqui conversar com vocês. Espero que a gente se encontre mais vezes.